Mas vamos lá de novo. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Se acharam aí, se sintonizaram. Amém. Terra, terra, terra. Glória a Deus. Então, irmãos, 2 Coríntios 2,14, Paulo está falando, nos compara a igreja, comparando a igreja triunfante, a igreja vitoriosa. E ele faz uma comparação por ele ter uma cultura romana, por ele ter um status romano, e por Paulo também estar preso e conhecia os soldados pretorianos. Por isso que no versículo 14 ele diz: graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente, ou em vitória. Aí ele diz: em Cristo e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, qual é a fragrância que nós anelamos? Nós anelamos a fragrância da vida. E o diabo e os que se afastaram dos caminhos do Senhor, os que desistiram da caminhada, vai ter a fragrância do aroma da morte. É isso que ele está dizendo. Mas no versículo 15 ele diz: porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo o quê? Salvos. Então os salvos tem um aroma de salvação, um aroma de vida. Mas aí ele chega para a segunda turma, aí ele diz: e os que estão perecendo, e os que não aceitaram Jesus, ele tem um aroma de morte. Porque Paulo, quando ele sabia que toda vez que a companhia de romanos ia para uma batalha, e quando eles venciam, eles entravam na cidade fazendo um desfile. Então ele trazia os escravos, ele trazia pessoas ali que iam morrer. Então os soldados, eles acendiam os seus incensos que tinha aroma. Para os romanos era um aroma de vitória. Para os que perderam era um aroma de derrota. Mas eu e você não temos um aroma de derrota. Nós temos o aroma de vitória. Então, irmão, aí, por isso que ele dizendo isso, aí ele chega no verso 16: para este somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida, mas quem está capacitado para tanto? É como Paulo diz: como é que está a sua vida? Qual o aroma que você está analando? Por isso que ele diz, vou reler o 16: para estes somos cheiro de morte. Para quem nós somos cheiro de morte? Para o mundo, para o diabo, porque nós morremos para o mundo. Então para o mundo nós anelamos o perfume da morte, mas para Deus anelamos o aroma da vida. Aí ele chega e diz no verso 17: ao contrário de muitos o quê? Não negligenciamos a palavra. O que é negligenciar? Irmão, é não vivenciar a palavra. Negligenciar é não valorizar a palavra. Negligenciar é ouvir a palavra e não dar crédito à palavra. Negligenciar é entender a palavra e não estar vivenciando esta palavra. Por isso que Paulo diz: se você foi tirado do império das trevas e agora está no reino de Deus, então para o mundo você tem que anelar o perfume do mundo, porque você morreu para o mundo. Então o perfume que anala para você, para o mundo, é o perfume de morte. Mas para quem viveu para Deus, nós anelamos o perfume da vida. Por isso que em João, o Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo de número 5. Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo de número 5. Verso de número 24.
Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 5, verso 24. Ele diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Irmão, você não vai ter a vida eterna depois que você morrer e ressuscitar, não. Aí é a vida eterna no corpo. Mas você tem agora, neste exato momento, que você já aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você tem a vida eterna. Então você anala, você agora tem um aroma de vida eterna. Aí ele diz: e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, irmão, nós passamos, porque antes você estava morto espiritualmente, mas quando você aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, quando você começou a entregar a sua vida a Ele, naquele exato momento, você passou da morte para a vida. Aí ele chega e diz, no verso de número 25, eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Então, por que estava chegando a hora? Porque Jesus chegou no momento que a palavra está sendo pregada, no momento que a palavra está sendo anunciada. Então a palavra gera vida. Foi o que eu falei em João capítulo 6, verso de número 63. Vamos ver como a palavra gera vida. O mesmo livro, agora o capítulo 6, verso 63, o Espírito da vida. Noutra tradução diz, o Espírito é o que vivifica. Aí ele diz, a carne não produz nada. Quando você nasce de novo, irmão, a carne é a mesma, o corpo é o mesmo. João, capítulo 6, verso 63. No momento que você aceitou Jesus, o Espírito passou a ter vida, mas o corpo é o mesmo, não mudou. Você já imaginou, a pessoa era branco e depois que passou a ter a vida de Deus, passou a ser moreno? Não, irmão, o corpo é o mesmo. Por isso que ele diz, a carne não produz nada que se aproveita, mas as palavras que eu disse são espírito e vida. Então, irmão, a palavra de Deus, ela gera vida dentro de você. Por isso que depois que você aceitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, então você agora anela. Para Deus agora você tem um aroma de vida, não a vida bios, mas a vida Zoé, a própria vida de Deus, que anela, que agora está dentro de você, é a própria vida de Deus. A Bíblia diz, irmão, é tão interessante quando nós passamos a entender o que a palavra diz, o que a Bíblia diz. Por quê? Evangelho segundo escreveu, continuar aqui em João, capítulo de número 10, verso de número 10, é um texto bem conhecido, 10:10. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, verso 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar, eu destruir. Eu vim para que tenha o quê? Vida. E a tenha o quê? Em abundância. Na versão NVI diz vida plena. Irmão, vida plena ou vida em abundância. Então, irmão, depois que você nasceu de novo, depois que você aceitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você tem que aprender a desfrutar de uma nova vida, uma vida plena, uma vida em abundância. Você tem que ter agora um novo aroma, um novo perfume, o perfume de Cristo. No Antigo Testamento, existia vários sacrifícios. Existia o sacrifício pelo pecado. Existia também um sacrifício de gratidão a Deus. Então, irmão, o sacrifício pelo pecado
ele não chegava diante de Deus como um aroma suave, não. Mas o sacrifício de agradecimento, a Bíblia diz que chegava esse aroma diante de Deus como um cheiro suave. Por isso que as nossas orações, o livro de Apocalipse vai dizer que as nossas orações chegam diante de Deus como um aroma suave, aprazível e agradável a Deus. Então, irmão, por onde você andar, se você está andando no mundo, você tem que anelar para o mundo. Agora, uma vida que agora morreu, porque nós morremos para o mundo, mas quando nós representamos Deus, nós mostramos uma nova vida, a vida de Deus, o Zoé de Deus, a natureza de Deus, a glória de Deus, e é essa vida, irmão, que habita dentro de nós. Em Romanos capítulo 8, Romanos 8, verso 11. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 11. Olha só o que Paulo diz. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em você. Irmão, presta atenção o que Paulo falou. Ele diz, ó, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus ao terceiro dia. Por que, irmão, foi preciso o Espírito Santo ressuscitar Jesus? Porque ele por si mesmo não tinha como ressuscitar. Porque Jesus morreu como um pecador, Jesus morreu com todo tipo de enfermidade, Jesus morreu como um homem maldito, Jesus morreu como o mais miserável de todos os homens. Então, irmão, naquele momento ele ficou separado do Pai, mas ele tinha uma promessa que ia ressuscitar ao terceiro dia. Em Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer assim, rompendo os grilhões da morte. O que é grilhões? É algo que prende. Então tudo que prendia Jesus, a Bíblia diz que a unção despedaça todo jugo. A palavra unção, Espírito Santo e poder é a mesma coisa. Por isso, irmão, que para ressuscitar Jesus, foi preciso o Espírito Santo, o ressuscitar, dar vida a ele mais uma vez. Por isso que o verso diz, e se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida ao seu corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em você. Então, irmão, o que dá vida ao corpo é o Espírito que está dentro de nós. Agora imagine só, o Espírito que está dentro de mim, dentro de você, não é só o seu Espírito, mas dentro do seu Espírito está o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que esse Espírito Santo, ele dá vida agora ao seu corpo. O que é que ele está dizendo? Se alguma parte do seu corpo não está funcionando, você tem que crer para ele voltar a ter vida, porque o Espírito que está dentro de você, ele dá vida ao seu corpo. A todas as partes que estava morto, agora tem que ter vida, tem que anelar a vida de Deus. Em Efésios capítulo de número 1, Efésios, capítulo de número 1. Eu vou ler a partir do verso 15. É uma oração que Paulo fala, mas ele vai falar a mesma coisa que ele falou aqui em Romanos 8:11, de uma maneira mais detalhada e mais explicada. E olha só o que ele diz, Efésios capítulo 1, versículo 15. Por esta razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstra para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
o glorioso Pai de vocês, é espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Agora, olha o que diz o verso 19. E a incomparável grandeza do seu poder. A versão NVI diz que o poder de Deus é incomparável. Por quê? Porque não existe nenhum poder neste mundo que possa comparar com o poder de Deus. É incomparável. Por isso que ele diz, é incomparável a grandeza do seu poder para conosco, que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Versículo 20. Esse poder que exercitou em Cristo, se lembra o que a gente leu em Romanos 8,5? O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus. Aí Paulo, agora no lugar de Espírito, ele chama agora de poder. Esse mesmo poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Preste bem atenção que Romanos 8,11, ele diz, se habita em vós o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus. Mas aqui em Efésios, ele diz que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus. Então ele faz uma comparação, ele quer dizer para mim e para você, o Espírito Santo é o poder de Deus, é a unção de Deus, que opera na minha vida, que opera na sua vida, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ele diz, esse poder é tão grande, que pegou Jesus dentre dos mortos, ressuscitou e diz, sente nas mansões celestiais, em Cristo Jesus. Ele diz, não existe nenhum poder que possa ser comparado a isso. Irmão, o poder do diabo só tem poder de levar você à morte. O poder do diabo só tem um poder de levar você à destruição. O poder do diabo só tem poder para matar, roubar e destruir. Mas o poder de Deus é o contrário do poder do diabo. Enquanto o diabo pensa em destruir, Deus pensa em reconstruir. Enquanto o diabo pensa em matar, Deus pensa em dar vida. Enquanto o diabo pensa em roubar, o plano de Deus é te abençoar, como já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas mansões celestiais em Cristo Jesus. Aí, olha o que ele diz no verso 21, Efésios 1, 21. Muito acima de todo governo e autoridade, o poder de Jesus, eu poderia dizer, o nome de Jesus, é um nome também que está muito acima de todo governo e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era ou neste século, mas também na que há de vir. Diz, olha o que ele está dizendo, é o que nós lemos em Hebreus 13:8, que está escrito no primeiro pilar. No primeiro pilar diz que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então o poder de Deus é o mesmo poder que operou ontem, é o mesmo poder que opera hoje e é o mesmo poder que vai operar eternamente. Então ele é o mesmo poder que está dentro de você, é o mesmo que estava dentro de Cristo, que agora habita dentro de nós. Por isso que nós precisamos anelar este perfume de Cristo. Aí ele diz, versículo número 22, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. E a igreja é o que? Verso 23, que é o seu corpo. Eu vou reler o verso 22 para você entender o 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Só que ele não é o pé, ele é a
cabeça. Nós somos o corpo. E os pés é que está ligado ao corpo. Se a Bíblia diz que ele pegou os principados e potestades, doença, miséria, maldição, ele colocou debaixo dos seus pés. Então a doença, a miséria, a maldição não tem como estar acima de você, porque dentro de você há um poder incomparável, que nesse poder, você agindo nele, você vai entender que os principados e potestades estão debaixo dos seus pés, que o diabo não tem mais vez sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Por quê? Porque você é nela outro aroma, agora o aroma da vida. Então o diabo, quando olha para você, ele vai ver você agora um novo aroma. Por isso que Daniel, quando estava na cova dos leões, os leões até se aproximaram de Daniel, mas não encontrou nele um aroma de morte, encontrou nele um aroma de vida. Então, irmão, que eu e você, o diabo, a Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como um leão. Mas você sabia que não tem como matar uma pessoa que já morreu? Não tem. Nós já morremos para o mundo, mas estamos vivos para Deus. Então para o mundo, nós não vivemos mais neste mundo, andamos nele, mas não temos mais compromisso com o mundo. Agora o nosso compromisso é com Cristo Jesus. Por isso, irmão, essa vida que nós temos agora, em 1 João, capítulo 4, Evangelho, aquelas epístolas, capítulo de número 4, versículo de número 17. Eu gosto essa passagem na versão Almeida Revista e Atualizada. 1 João, capítulo 4, versículo de número 17. Nisto é em nós aperfeiçoado. Essa palavra aperfeiçoado quer dizer amadurecido. Isto é em nós aperfeiçoado ou amadurecido o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Segundo o que Cristo é, nós somos neste mundo. Cristo é santo, nós somos o quê? Santo. Cristo é perfeito, nós somos perfeito. Cristo é justo, nós somos justo. Irmão, Cristo venceu o diabo, nós somos mais do que vencedor. Assim como ele é, nós somos neste mundo. Então, irmão, neste mundo você não é o bichinho de Jacó. Neste mundo você não é o resto do barro que sobrou. Neste mundo você não é o miserável. Neste mundo você é o vencedor de Cristo. Nesse mundo você é o campeão. Neste mundo você reina, irmão. Neste mundo, irmão, você tem o DNA de Deus, a vida de Deus, faz parte da família de Deus. Neste mundo, irmão, a realidade é outra. Para nós encerrar, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. É 1 Pedro mesmo, viu? Capítulo 2. Verso 5. Também vós mesmo, como pedra que vive. Noutra tradução diz como pedra viva. Aí ele diz, rejeitado, pedra viva, que vive, sois edificado, casa espiritual, para ser de sacerdócio que santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual, agradável ao Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Sacrifício que espiritual. O culto é espiritual.
a vida espiritual. Você é um espírito, possui uma alma e habita dentro de um corpo. Aí ele chega e diz no versículo 6: Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Quem é essa pedra? É Cristo. Quem crê na pedra, na palavra, na revelação, em Cristo Jesus, de maneira nenhuma será envergonhado. Quer dizer, se eu creio que eu sou curado, então eu não vou ser envergonhado, porque a palavra dele vai se cumprir na minha vida. Se eu creio que eu sou salvo, eu não sou envergonhado, porque a palavra dele vai se cumprir na minha vida. Se eu creio que eu sou mais do que vencedor, eu não vou ser envergonhado, porque a palavra dele vai se cumprir na minha vida. Se a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece, se eu creio nessa palavra, essa palavra vai se cumprir na sua vida. Se eu creio que eu nasci para a vitória, então a palavra dele vai se cumprir na minha vida. Você de maneira nenhuma será envergonhado. Por isso que cada um de nós, porque nós temos a convicção que essa pedra é Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 9. Coríntios, não, eu errei, é capítulo 10, verso 4. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Está falando de quem? De Israel, quando estava no deserto. Que quando faltou água, Moisés bateu na rocha, ou bateu na pedra, e da pedra saiu água. Então, irmão, aquela pedra é Cristo. Por isso que Pedro diz, e a pedra que eles rejeitaram, mas quem crê nessa pedra, quem crê em Cristo, por isso, irmão, que a nossa salvação se resume no que Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e que no seu espírito tudo se fez novo. Então você anela o bom perfume de Cristo Jesus. Amém. Glória seja dado ao nome do Senhor, porque Ele é bom e sua palavra é fiel.